Olá pessoal, bem-vindos à aula 5 de Sistemas de Produção. Nessa aula a gente vai falar de dois temas que são diferentes, mas estão relacionados, que é a medição de KPIs e decisões dentro do sistema. Então, decisões dentro de sistemas, né? Falando primeiro genericamente de sistema. O sistema ele deve reagir o tempo todo diante de novas situações. Então você tem aqui uma situação atual que está acontecendo, de repente tem um novo evento, uma nova informação e você precisa tomar uma decisão, né? Você pode ter uma alternativa 1 ou uma alternativa 2. Eventualmente a alternativa 1 é não fazer nada e continuar na situação atual, ou você pode ter a alternativa 2 ou outras alternativas também, né? Isso aqui vendo de uma forma genérica. E a informação ela direciona a decisão, né? Você pode ter uma informação aqui que é uma peça defeituosa, uma fila muito grande, matéria-prima em falta. Então, se a peça é defeituosa, você tem aqui uma decisão que você tem que tomar, que é, por exemplo, refugar. Ou se a fila está muito grande, eu posso desviar para um outro posto de trabalho. Se a matéria-prima está em falta, poxa, vamos fazer o pedido. Então, a informação ela é o que embasa as decisões que você vai tomar, né? Essas decisões elas podem ser reativas ou proativas, né? Com relação às informações que você tem no sistema. Trazendo então para o nosso ambiente de simulação, né? Como é que a gente pega informações dentro de um sistema quando você está construindo isso na simulação? Você tem aqui o Arena, ele conta com registradores internos que permite consultar as estatísticas e outras informações, né? Então, essas informações internas servem tanto para você embasar suas decisões, como fazer medições, né? Eu estou exemplificando alguns aqui, informações de fila, de recursos. Vocês não precisam se preocupar em decorar nada, porque isso tem uma documentação extensa, e o Arena também tem um assistente, que você, teoricamente, nem precisa saber nada dessas expressões aqui, porque o assistente vai fazendo perguntas para você e consegue extrair a informação que a gente precisa. Mas esses que eu listei aqui são os mais importantes, né? Com certeza são os mais usados. Eu pego aqui informações de tamanho da fila, utilização de recursos ou do estado dos recursos. Dentro do Arena, o módulo que toma decisões é o módulo Decide, né? Então, o módulo Decide representa uma ramificação no fluxo do processo, que pode ser baseado em uma condição do sistema, ou seja, uma informação realmente, ou um percentual probabilístico. Então, você tem aqui o Decide, ele tem duas saídas, né? Uma saída True e uma saída False, e você configura aqui, você coloca a informação dentro do Decide de qual é a condição para que a entidade saia pela saída True. Então, quando a simulação estiver correndo, se a entidade chega no Decide, o Arena vai fazer uma consulta naquelas informações que eu mostrei no slide anterior e vai tomar uma decisão, né? Você tem aqui na verdade, dentro do Decide vai uma afirmação, né? Uma expressão que representa uma afirmação, por exemplo, tamanho da fila menor que 3, né? E isso pode ter uma resposta verdadeira ou falsa. Se a fila realmente é menor do que 3, a entidade sai pela saída True. Se a fila, por exemplo, está 4 ou 5, ou não é menor que 3, então ele sai pela saída False. E com isso você consegue tratar diferentes situações dentro da sua simulação, como realmente acontece no sistema, né? No sistema, as pessoas estão o tempo todo tomando decisões e, eventualmente, o processo muda, né? Dependendo da situação que está acontecendo. O processo tem que ser alterado e a sua simulação ela tem que também ser capaz de representar essa situação. E uma outra situação é percentual probabilístico. Então, eventualmente, a única informação que você tem aqui é, olha, X% das minhas peças seguem pelo false. Então, você tem aí uma informação que é a probabilidade, né? E, nesse caso, o Decide somente vai fazer um sorteio e tem uma chance dessa entidade sair aí por uma saída ou por outra saída. Aqui, exemplificando isso dentro daquele modelo que a gente viu no vídeo da aula anterior, que é um sistema, né? Entrada, processamento, saída. Eu acrescentei aqui um Decide, né? Então, suponha que eu tenho aqui uma situação em que eu verifico uma condição, a fila de Process 1, que é esse aqui, é menor do que 3 entidades. Então, aqui eu tenho uma condição para essa entidade seguir em frente, de que essa fila tenha menos do que 3 entidades.
ou 3 peças, né, no nosso caso aqui, dependendo do sistema que está sendo representado. Uma outra possibilidade desse decide aqui é trabalhando no modo chance, que é baseado em um sorteio. Então, eu posso ter uma configuração aqui em que 90% das peças se destinam a Process 1. Então, consequentemente, 10% das peças vão estar saindo aqui pela saída false. Isso aqui é só um exemplo que vocês vão ver posteriormente no vídeo no final da aula. Agora falando de um outro tema também relacionado com informações, que são os indicadores de desempenho, né? A gente tem aí esse nome, um termo muito comum no mercado, né? Os Key Performance Indicators, ou KPIs, né? São informações que permitem medir o desempenho do sistema, e aqui eu tenho alguns exemplos, né? Produtos fabricados, né? Aqui estou me referindo à quantidade de produtos fabricados, ou comumente chamado de produção, né? Ou produtividade e tal. O estoque em processo, o lead time. Lead time é um termo também muito comum, que significa o tempo necessário, desde o momento que chegou a matéria-prima até o momento que essa matéria-prima que entrou aqui passa por todo o processo e sai um produto pronto lá no final do seu sistema de produção, né? Isso é comumente chamado de lead time. Tempos em fila, ocupação e ociosidade de recursos e etc. Então, esses KPIs, aqui eu tenho exemplos muito comuns que praticamente todos os sistemas usam, mas tem alguns KPIs que são bem específicos, né? Dependendo do tipo de mercado, você tem KPIs que são calculados de maneiras específicas. De qualquer maneira, todos eles são baseados em informações do sistema que são processadas de formas diferentes, né? Então, é importante conhecer os KPIs do sistema quando você vai fazer uma simulação ou um estudo sobre o sistema. Todos esses KPIs terminam no KPI supremo, né, vamos dizer assim, que é o dinheiro, né? Tudo isso aqui envolve ou custo ou ganho, então tudo isso aqui é traduzido para um ganho financeiro, que é o que interessa no final aí para a empresa, né? É a função, a razão de existir das empresas, geralmente, né, da maioria das empresas, é encontrar aí um ganho financeiro. Então, ressaltando aqui a importância dos Key Performance Indicators, né? Eles são importantes para comparar tipos diferentes de sistema. Então, você precisa ter algum parâmetro comum entre os sistemas para você comparar um sistema com outro. Por exemplo, produção, quantidade de peças produzidas. É um fator que você pode usar para comparar dois sistemas. Os dois sistemas, apesar de ser diferentes, estão produzindo produtos. Você pode, então, fazer uma contagem e fazer essa comparação. Avaliar a efetividade de alguma melhoria. Então, eventualmente, você tem um processo e você não está satisfeito com o desempenho dele. Olha, eu quero fazer uma intervenção aqui, eu vou contratar uma pessoa, eu vou alterar a manutenção de uma máquina. E você, então, vai avaliar os indicadores para ver se aquela intervenção sua teve uma melhoria, né, do seu ponto de vista. Por exemplo, se você acha importante a produção, né, a quantidade de peças produzidas, eu faço uma intervenção para aumentar essa quantidade. Se eu depois vou medir e essa quantidade não subiu ou ela diminuiu, então a minha intervenção não foi boa. Então é importante você ter um parâmetro para comparar o antes e depois para saber se aquela intervenção sua foi boa ou não. Detectar gargalos ou problemas no processo, então isso também você pode olhar indicadores como, por exemplo, utilização de recursos, né, utilização de máquinas, de pessoas. Olha, esse meu posto de trabalho está 20% ocupado, né, 20% do meu período de trabalho, ele permanece ocupado. Então, você tem uma ocupação baixa daquele recurso. Está acontecendo alguma coisa, ou está faltando matéria-prima, ou você pode identificar esse problema. Ou então, você tem um posto de trabalho que está 99% ocupado, ou seja, esse cara é o que a gente costuma chamar de gargalo do processo, né? Ele pode estar, então, limitando a produção do seu sistema, porque ele está sobrecarregado, ele tem uma capacidade aquém do que deveria ter. Então, esse tipo de informação embasa decisões que você toma sobre o sistema. Tratando do embasamento, né, os KPIs eles embasam a argumentação para a tomada de decisões sobre o sistema. Então, quando você tem que fazer uma argumentação
com alguém para fazer um investimento, geralmente vai levar para o diretor ou para a gerência, olha, a gente tem que fazer um investimento aqui para melhorar o desempenho. Então você vai lá com os KPIs, olha, com essa melhoria eu consigo aumento de 10% na produção. Então você tem que embasar isso, traduzir essa sua ideia em KPIs que são de fácil entendimento para o seu público, o público que vai tomar a decisão, né? E então, como é que isso se enquadra dentro do Arena, né? Dentro da simulação? Para você coletar informações sobre o desempenho do sistema, você usa aqui o módulo Record. O módulo Record ele serve para coletar estatísticas em pontos do modelo escolhidos pelo usuário. Então isso depende aí do ponto do seu sistema que você quer coletar a informação. Você insere o módulo Record e ele consegue coletar informações específicas. Então, as informações que ele pode coletar para você. Ele mede o tempo das entidades e conta quantas chegaram ou passaram por cada parte do processo. Então, exemplificando aqui nesse sistema de linha de produção. Eu posso medir o intervalo de tempo desde um ponto até outro, ou seja, desde o momento que a minha peça chegou aqui até o momento que ela saiu aqui, eu posso ter essa medição de tempo. Aqui, nesse exemplo, você poderia chamar isso de lead time, né? Desde o momento que entrou matéria-prima até o momento que saiu o produto pronto ali, eu posso estar fazendo essa medição. Ou eu posso estar medindo a frequência em um ponto, ou seja, eu posso colocar um record de forma que ele represente como se fosse uma pessoa que fica nesse ponto aqui, olhando de quanto em quanto tempo passa um produto aqui. Então, você pode chamar isso de frequência, mas é o intervalo de tempo entre uma passagem de produto e outra. E uma outra coisa que a gente pode pegar é a contagem, né? Contagem de peças, aqui seria a contagem de produtos produzidos, se eu estiver fazendo essa contagem ali no final. E como é que isso se insere dentro daquela nossa simulação do sistema, né? Aqui pegando esse sistema, o sistema que a gente viu naquela aula sobre a Arena, né? Eu tenho a chegada, processamento, saída. Se eu quiser saber aqui quantas peças estão sendo produzidas, eu insiro o record aqui. Ele pode tanto fazer uma contagem, como também medir a frequência, ou seja, me informar de quanto em quanto tempo eu tenho uma peça saindo pronta desse sistema. E aqui, para a gente medir o lead time, para trabalhar com o record, para medir o lead time, ou seja, o intervalo entre um ponto e outro, você precisa de uma referência, né? Eu tenho que saber a partir de que ponto eu estou fazendo a medição de tempo. Então, para isso, a gente precisa do módulo assign, que ele, aqui no caso, vai servir como apoio para o módulo record. A função do assign é alterar ou associar valores a variáveis ou atributos das entidades. Então, no caso aqui, a gente está falando de um atributo da entidade, que é o momento que a entidade entrou no sistema ou que ela passou por um determinado ponto do sistema. Então, aqui, nesse exemplo aqui, para a gente trabalhar com o assign junto com o record, eu quero medir desde o momento que a minha matéria-prima entrou no sistema até o momento que ela saiu um produto pronto aqui. Então, eu coloco o assign no primeiro ponto, ou seja, marco o momento da passagem da entidade. Eu estou usando aqui essa função chamada tenal, que é uma função interna do Arena. Eu coloco essa informação na entidade, ela vai ser processada, e quando ela chegar aqui, o módulo record, ele vai visualizar essa informação aqui dessa chegada da entidade e vai olhar que momento é o momento da saída, vai tirar um do outro e vai informar para você qual é o intervalo de tempo, né? Ou seja, eu tenho a hora da entrada, tenho a hora da saída, consequentemente ele calcula o tempo de duração desse percurso todo aqui. Então eu vou demonstrar isso para vocês num vídeo, vocês vão ver aí na sequência. Nós vamos acrescentar aqui então algumas decisões. A primeira decisão que eu vou colocar aqui é uma decisão de verificação da situação do meu processo, né? Então o meu processo ele tem aqui uma fila de peças e eu quero acrescentar aqui que se essa fila estiver muito grande, eu vou desviar essas peças para um outro posto ou para um outro ponto do meu sistema, né? Esse outro ponto não vai estar sendo simulado aqui. Então, a única coisa que eu vou acrescentar aqui é uma decisão
ela vai verificar essa fila do processo, e se essa fila estiver, por exemplo, aqui eu vou usar como exemplo, se ela for maior do que 3, significa que o sistema está sobrecarregado e eu devo direcionar as peças para um outro ponto do sistema. Então, aqui no meu decide, que eu estou acrescentando aqui, eu vou configurar esse decide como two-way by condition. Aqui então eu vou escolher aqui a opção expression, que é a opção mais flexível, né? Ela permite que você monte uma expressão cuja condição, se for verdadeira, a entidade segue em frente, ou seja, a minha peça entra no processo. Se ela responder falso, essa peça vai ser desviada, vai sair pela outra saída, que é a saída falso. Então aqui para criar essa expressão, o Arena tem um assistente que facilita o nosso trabalho, né? Eu vou clicar aqui com o botão direito, escolher Build Expression, ele vai me abrir esse assistente. Eu quero pegar aqui então informações de fila. Eu vou clicar aqui então nessa opção fila. Aqui ele me dá várias informações de fila que eu poderia usar. Aqui o que me interessa é Current Number in Queue, ou seja, quantas peças ou entidades eu tenho na fila. Eu vou escolher essa opção. E aqui ao lado eu vou escolher qual é a fila que eu quero. No caso a gente só tem essa fila do processo. Então aqui ele já está montando para a gente aqui embaixo, na sintaxe do Arena, o que é que vai me responder a quantidade atual de entidades na fila. E eu só preciso então acrescentar a minha condição aqui, né? Minha condição de avanço é que essa fila seja menor ou igual a 3. Vou permitir no máximo até 3 peças na fila. Ok, já está montado aqui a expressão, basta dar um ok. Eu tenho então aqui uma outra saída, que eu tenho que conectar aqui, eu vou conectar um dispose, então a gente não está simulando esse outro processo, só estou eliminando essas peças do sistema. Vou acrescentar aqui uma outra decisão, que é baseado na hipótese de que essas peças que estão sendo produzidas, pode ser que elas tenham defeitos, que elas tenham um problema. Então, se a peça tiver problema, ela tem que ser refugada. Então, vou colocar aqui um outro decide depois do processo, depois que ela já foi processada, eu tenho a possibilidade de que ela seja refugada, né? Vamos supor aí que o percentual de peças refugadas é de 2%. Né? Então, eu coloco aqui meu decide. Eu vou deixar com essa configuração mesmo aqui, já está two-way by chance. Então, nessa configuração, você informa a probabilidade dessa peça seguir em frente. Então, a peça seguir em frente é a peça boa, né? Peça que está ok. Então, se 2% são refúgio, eu posso informar aqui que 98% dessas peças são peças boas. Eu faço um ok. E aqui, então, na minha saída aqui embaixo, vão sair as peças defeituosas. Vou só acrescentar aqui, então, o dispose. Vou fazer a conexão. Bom, então, aqui rodando a simulação, vocês vão perceber que aqui em alguns momentos ele chega a ter até 4 peças, né? A gente rodou aqui por 200 minutos. Então, por que ele chegou a 4 peças? Porque a minha condição de avanço é que a fila seja menor ou igual a 3, né? Então, se a fila for menor ou igual a 3, significa que ela pode até ter 3 peças. Se tem 3 peças, ele ainda permite que avance mais uma entidade, ou seja, eu posso ter no máximo 4 peças ali. A partir do momento que eu tenho 4 peças na fila, a condição passa a ser falsa, né? Porque aí a fila não é mais menor ou igual a 3. E aí as peças seguem para uma outra área do sistema. No caso da nossa simulação, durante esses 200 minutos, 23 peças foram desviadas. A gente pode aqui visualizar o relatório. Ele vai ter pequenas alterações com relação ao anterior, né? A utilização do nosso operador vai estar um pouco menor, porque ele está trabalhando um pouco menos, né? Ele trabalhou com 23 peças a menos. A nossa fila também, vocês podem perceber aqui que o valor máximo dela chegou a 4, justamente porque é o tamanho máximo que ela vai chegar, né? Então, voltando aqui para a nossa simulação, eu posso acrescentar aqui, aprimorar um pouco mais esse modelo para acrescentar indicadores de desempenho. Esses indicadores
usando o módulo record, que foi apresentado nos slides. Eu posso acrescentar aqui, por exemplo, a informação do lead time. Né? O lead time é o tempo em que a peça levou para ser processada, ou seja, o tempo total que você o seu produto levou para ser produzido, né? Basicamente é o tempo que a sua entidade levou desde o do momento que ela entrou no sistema até o momento que ela saiu, né? Então a gente está falando aqui de lead time, eu vou falar então só de produtos, né? Ou seja, as peças que foram desviadas ou que foram refugadas, elas não vão interessar aqui. Então eu vou medir o lead time só das peças, desde o momento que chegou a matéria-prima aqui até o momento que saiu o produto finalizado aqui no nosso disposal de peças ok, de produtos que estão prontos, né? Então eu começo aqui colocando um módulo assign no começo, que é onde eu marco o tempo, né, o momento de chegada da minha peça. Aqui no assign eu vou acrescentar aqui um novo assignment, que é alterando um atributo. Então eu vou criar aqui um atributo, que eu vou chamar aqui de atributo marca, pode ser um nome qualquer. E aqui o importante é que esse valor seja o momento atual da simulação. Então aqui você pode também chamar o assistente, build expression. Eu tenho aqui informações date and time function, que são funções relacionadas ao tempo. E eu tenho aqui a opção current simulation time, que é o momento atual da simulação, que é exatamente a informação que eu quero guardar, né? Então eu só aceito aqui um OK. Está montado aqui o meu new value, que é a expressão tenal, é a expressão que retorna o relógio, não o valor do relógio da simulação. Ok. Ok, então está marcado o momento que a minha matéria-prima entra no sistema. Eu vou agora acrescentar aqui no final, então, o módulo que vai registrar o tempo que a minha peça permaneceu no sistema, que é o módulo record. Então, módulo record. Aqui eu vou configurar esse record como tipo time interval. E aqui o nome do atributo é o atributo marca, aquele que a gente criou há pouco, né? Aqui no nome dessa estatística eu vou chamar de lead time, para a gente poder visualizar mais facilmente no relatório. Lead time. O que mais eu posso acrescentar aqui? Eu posso colocar aqui uma contagem de peças, né? Quantas peças foram produzidas, né? Quantas peças, qual foi a minha produção, né? Eu posso então acrescentar aqui mais um record. E esse record aqui eu vou configurar ele como count, ou seja, ele vai contar as peças. Eu vou chamar aqui de produzidos. Vou saber quantos produtos foram efetivamente produzidos. E uma informação que a gente pode pegar também é de quanto em quanto tempo eu tenho um refúgio de peças, né? Então eu sei que os refugos estão saindo aqui por esta saída para esse disposal. Então eu posso colocar um record bem aqui e configurar esse record como time between. E vou chamar aqui de frequência de refúgio. Ou seja, de quanto em quanto tempo eu vou ter uma peça refugada. Ok. Rodando aqui por 200 minutos, vamos olhar o relatório. Vocês podem perceber que agora eu tenho uma nova seção aqui, que é a seção User Specified. Sempre que você usa o record, ele acrescenta essa seção. Então a gente pode visualizar aqui, estão todas as informações que a gente incluiu, né? Frequência de refúgio. Aqui, lembrando que o relatório está em horas, né? Eu sei que em média a cada 33 horas eu tenho uma peça refugada. O meu lead time é de 2,6 horas em média. E produzidas foram 174 peças.
Esses são os resultados da nossa simulação. Ok, pessoal. Vocês podem consultar o material que está anexo a esse curso para ver mais detalhes sobre o Decide, o Record e o Assign. E eu vejo vocês na próxima aula.